Aula 3. Economia clássica. A economia clássica refere-se a uma escola de pensamento econômico que se desenvolveu nos séculos XVIII e XIX, liderada por economistas como Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo e John Stuart Mill. Os economistas clássicos buscavam entender as leis que governavam a produção, distribuição e troca de bens e serviços em uma economia de mercado. Eles acreditavam na importância do livre comércio, na propriedade privada e no papel central do trabalho na criação de valor econômico. Os economistas clássicos defendiam a ideia de que o mercado, quando deixado livre de interferências governamentais, tendia a se autorregular e a alcançar o equilíbrio econômico. Eles desenvolveram teorias como a teoria do valor-trabalho, que argumentava que o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. A economia clássica teve um impacto duradouro no pensamento econômico, fornecendo as bases teóricas para o liberalismo econômico e influenciando gerações de economistas posteriores. 3.1. Adam Smith. Adam Smith, 1723 a 1790, é um dos principais pensadores da economia clássica, desempenhando um papel fundamental na história do pensamento econômico por meio de sua obra A Riqueza das Nações. Suas contribuições revolucionaram a compreensão da economia e estabeleceram os fundamentos para o pensamento econômico moderno. Abaixo estão algumas das principais contribuições de Adam Smith. Teoria do valor-trabalho. Adam Smith introduziu a teoria do valor-trabalho, que postulava que o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Essa teoria serviu como base para o entendimento do valor econômico e da formação de preços. Divisão do trabalho. Smith destacou a importância da divisão do trabalho para o aumento da produtividade. Ele argumentou que, ao dividir o trabalho em tarefas especializadas e permitir que os trabalhadores se tornassem especialistas em suas áreas, a produção e a eficiência seriam ampliadas, levando ao crescimento econômico. Mão invisível. A expressão mão invisível é uma metáfora usada por Smith para descrever como a busca individual pelo interesse próprio, quando combinada com a competição de mercado, pode levar a resultados benéficos para a sociedade como um todo. Smith acreditava que, por meio da busca de lucro individual, as forças do mercado se autoajustavam para atender às necessidades e desejos da sociedade. Livre comércio. Smith defendia fortemente o livre comércio e a abertura dos mercados. Ele argumentava que a restrição ao comércio, como tarifas e barreiras comerciais, prejudicava o desenvolvimento econômico e limitava a prosperidade das nações. Smith acreditava que o livre comércio permitia a especialização e a maximização dos benefícios mútuos entre os países. Função reguladora do Estado. Embora Smith defendesse a liberdade econômica, ele reconhecia um papel limitado para o Estado na regulação e no funcionamento da economia. Ele defendia que o Estado deveria intervir em casos específicos para fornecer bens públicos, como a defesa nacional e a justiça, além de promover a educação e infraestrutura. As contribuições de Adam Smith para o pensamento econômico não apenas influenciaram gerações de economistas, mas também moldaram as bases do liberalismo econômico e do capitalismo moderno. Seu trabalho continua a ser estudado e debatido até hoje, e suas ideias sobre o valor, divisão do trabalho, livre comércio e papel do Estado têm uma influência duradoura nas teorias e políticas econômicas contemporâneas. 3.2. Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, 1767 a 1832, foi um economista francês do século XIX e fez várias contribuições importantes para a história do pensamento econômico. Aqui estão algumas de suas principais contribuições. Lei de Say. Talvez sua contribuição mais conhecida, a Lei de Say afirma que a oferta cria sua própria demanda. Essa ideia sugere que a produção de bens e serviços gera automaticamente uma demanda correspondente, uma vez que os produtores recebem renda pela venda de seus produtos, que por sua vez é usada para comprar outros bens e serviços. Essa visão otimista sobre a capacidade do mercado de se autorregular e atingir o equilíbrio é uma característica fundamental do pensamento de Say. ênfase na produção, Say enfatizava a importância da produção como fonte de riqueza e progresso econômico.
Ele acreditava que o trabalho produtivo era o principal fator na geração de riqueza e que a atividade econômica deveria se concentrar na produção de bens e serviços úteis. Crítica à teoria do valor-trabalho. Say criticou a teoria do valor-trabalho de economistas como Adam Smith e David Ricardo. Em vez disso, ele defendia a teoria do valor-utilidade, argumentando que o valor de um bem era determinado pela utilidade que ele proporcionava aos consumidores. Defesa do livre comércio. Say era um defensor fervoroso do livre comércio e da abolição de restrições comerciais, como tarifas e barreiras alfandegárias. Ele argumentava que o comércio livre promovia a eficiência econômica, a especialização e a expansão dos mercados, beneficiando a sociedade como um todo. Embora algumas de suas ideias tenham sido contestadas e refinadas ao longo do tempo, as contribuições de Jean-Baptiste Say para a história do pensamento econômico, particularmente sua lei de Say e sua ênfase na produção e no livre comércio, continuam a influenciar o debate econômico até hoje. 3.3 David Ricardo. A contribuição de David Ricardo, 1772 a 1823, para a história do pensamento econômico foi significativa, especialmente nas áreas de comércio internacional, teoria do valor e distribuição de renda. Suas ideias tiveram um impacto duradouro e ajudaram a moldar a economia clássica. Uma das contribuições mais importantes de Ricardo foi a teoria das vantagens comparativas. Ele argumentou que o comércio internacional pode beneficiar todas as nações, mesmo que uma delas tenha vantagens absolutas em todos os setores. Ricardo demonstrou que, mesmo que um país seja menos eficiente em todos os setores produtivos em relação a outro país, ainda assim pode se beneficiar do comércio se houver diferenças relativas nas eficiências produtivas. Isso contradisse a teoria mercantilista predominante na época, que defendia o protecionismo e a acumulação de metais preciosos como base da riqueza de uma nação. Ricardo também desenvolveu a teoria do valor-trabalho de Adam Smith. Ricardo argumentou que o valor de um bem ou serviço é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Ricardo explicou que o valor de troca dos bens é determinado pela quantidade de trabalho incorporada neles, enquanto o valor de uso depende das necessidades e preferências individuais. Observação: a teoria do valor-trabalho foi desenvolvida por vários economistas ao longo da história do pensamento econômico. No entanto, um dos primeiros e mais proeminentes defensores dessa teoria foi o economista clássico Adam Smith. Em sua obra A Riqueza das Nações, publicada em 1776, Smith argumentou que o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Posteriormente, David Ricardo aprofundou e refinou a teoria do valor-trabalho em suas obras. Em seu livro Princípios de Economia Política e Tributação, publicado em 1817, Ricardo desenvolveu uma análise mais abrangente da teoria do valor-trabalho e explorou suas implicações para a distribuição de renda e o comércio internacional. É importante ressaltar que a teoria do valor-trabalho foi posteriormente criticada e desafiada por outros economistas, especialmente no século XIX. Voltando, Ricardo ainda explorou a distribuição de renda. Ele formulou a teoria da renda diferencial, que afirma que a renda da terra é determinada pelas diferenças de produtividade entre as terras utilizadas para a agricultura. Ele argumentou que, à medida que a população cresce e mais terras menos férteis são utilizadas, a renda da terra aumenta. Essa teoria foi importante para entender a distribuição da renda entre proprietários de terras, trabalhadores e capitalistas. Outra contribuição de Ricardo foi a teoria do trabalho assalariado. Ele argumentou que a concorrência entre os trabalhadores leva ao nivelamento dos salários para o mínimo de subsistência. Essa teoria influenciou o pensamento posterior sobre a relação entre salários, produtividade e distribuição de renda. Em resumo, a contribuição de David Ricardo para a história do pensamento econômico inclui a teoria das vantagens comparativas, a teoria do valor-trabalho, a teoria da renda diferencial e a análise da distribuição de renda. Suas ideias desafiaram concepções anteriores sobre comércio internacional, valor econômico e distribuição de riqueza, e suas teorias continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. 3.4
John Stuart Mill. A contribuição de John Stuart Mill, 1806 a 1873, para a história do pensamento econômico foi diversa e abrangente. Ele expandiu e desenvolveu as ideias de seus predecessores, incluindo Adam Smith, e também trouxe novas perspectivas e abordagens para o campo da economia. Uma das principais contribuições de Mill foi sua ênfase na importância da utilidade na determinação do valor econômico. Ele argumentou que o valor de um bem não é baseado apenas no trabalho necessário para produzi-lo, como proposto por David Ricardo, mas também na utilidade que ele proporciona às pessoas. Essa teoria do valor-utilidade ajudou a fornecer uma base mais abrangente para explicar os preços e o valor econômico dos bens. Mill também desenvolveu a teoria da demanda efetiva, que se tornou uma base importante para a análise macroeconômica posterior. Ele argumentou que a demanda agregada é um fator crucial para determinar o nível de atividade econômica e o emprego. Essa perspectiva destacou a importância do consumo e da demanda dos consumidores na determinação do crescimento econômico e na superação de crises econômicas. Além disso, Mill fez importantes contribuições para a compreensão da distribuição de renda. Ele enfatizou a importância de um sistema de distribuição que fosse justo e que permitisse uma distribuição equitativa dos benefícios econômicos. Mill defendia uma intervenção governamental para corrigir desigualdades e injustiças, e argumentava a favor de políticas que garantissem melhores condições para os trabalhadores, como a limitação da jornada de trabalho. Outra contribuição significativa de Mill foi sua defesa dos direitos individuais e da liberdade econômica. Ele argumentava que os indivíduos devem ter a liberdade de buscar seus próprios interesses econômicos, desde que não prejudiquem o bem-estar dos outros. Mill defendia a liberdade de comércio, a liberdade contratual e a liberdade de empreendimento como elementos essenciais para o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições sociais. Além de suas contribuições específicas para a teoria econômica, Mill também teve um papel importante na popularização e disseminação das ideias econômicas. Sua obra mais famosa, Princípios de Economia Política, tornou-se uma referência fundamental e influente na história do pensamento econômico, apresentando e sintetizando muitos dos conceitos e teorias econômicas de seu tempo. Em resumo, a contribuição de John Stuart Mill para a história do pensamento econômico incluiu o desenvolvimento da teoria do valor-utilidade, a ênfase na demanda efetiva, a análise da distribuição de renda, a defesa dos direitos individuais e da liberdade econômica, e sua influência na disseminação das ideias econômicas. Suas contribuições continuam a ser estudadas e debatidas, e sua abordagem multidimensional para a economia deixou um legado duradouro no campo.